Novos tempos, novos sentidos. Casar, ter filhos, constituir uma família. Nem sempre um relacionamento a dois com um ou mais filhos tem um final feliz. E em muitos casos, quando a separação não é amigável, os frutos dessa relação acabam sofrendo a alienação parental, quando os pais acabam usando os filhos para tentar prejudicar o ex-parceiro. O problema está cada vez mais comum. Estatísticas apontam que 80% dos filhos de pais divorciados já sofreram algum tipo de alienação parental. E para conversar com a gente sobre esse assunto e falar das consequências da alienação para os envolvidos, eu converso com o psicólogo e professor da PUC Minas, Hélio Miranda. Hélio, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos, Novos Sentidos. E o que é a alienação parental? Alienação parental é um nome que foi dado a um fenômeno que acontece comumente em casais separados, em que o pai ou a mãe que convive mais frequentemente com a criança influencia essa criança a ter uma imagem negativa do outro, com que ela não convive muito, uma imagem ruim, em que o outro é mau, desprezível ou temeroso, alguma coisa assim. É uma prática comum a alienação parental? É um fenômeno assim, muito comum, e talvez até mais comum hoje, porque a gente tem um número de divórcios grande e normalmente são nos divórcios, nesses fins de relação mais complicado, é que esse tipo de fenômeno acontece. Não só, mas comumente nesse tipo de término de relação ruim. A alienação parental é considerada uma doença? Então, há uma discussão sobre isso, é um tema polêmico, mas a tendência hoje, do campo da psicologia de forma geral, é não colocá-la como uma doença, mas como um fenômeno que pode ter causas sintomáticas, individuais ou das relações familiares, mas que não é uma doença, é alguma coisa, é um fenômeno que causa sofrimento, baseado nas relações familiares e que pode sofrer uma intervenção. A gente vê, né, muitas pessoas se referem como a síndrome da alienação parental. Então... a ideia de síndrome, que é um dos principais criadores da ideia de alienação parental, um psiquiatra americano chamado Richard Gardner, ele batalhou por essa ideia de síndrome, mas nunca foi muito bem aceito. Há quem defenda ainda, mas a síndrome acaba transformando isso numa patologia. E quando é uma patologia, acaba se localizando um que é o doente e o outro que está sofrendo alienação. Muitas vezes, a gente tem que pensar caso a caso, acontece dos dois estarem participando da alienação, não só um. E nesse caso, os pais, né, que estão, né, praticando a alienação parental, eles precisariam assim de algum tipo de ajuda psicológica? Eu acho que em muitos casos é interessante que haja uma intervenção, um encaminhamento para uma terapia, para uma análise, né? Porque as pessoas fazem isso muitas vezes sem ter noção do que estão fazendo, né? Então, estão respondendo a uma questão emocional, inconsciente, e isso, um encaminhamento pode ser interessante. Nem sempre é necessário isso, mas muitas vezes sim. Esses pais, eles têm noção do mal que eles estão causando para a criança? Na maioria das vezes eu diria que não, pela experiência que eu posso te transmitir. Isso porque eles estão colocando em ato determinados sintomas psíquicos derivados das questões amorosas, né? E o filho muitas vezes está nessa relação como um objeto que você pode usar para atingir o outro, mas a pessoa normalmente não percebe isso, né? Às vezes a raiva que ele está sentindo do ex-parceiro é tão grande, né, que ele esquece e encobre o amor que o filho também é na vida da pessoa, né? E a manutenção de conseguir atingir o ex-parceiro ou a ex-parceira toma a frente em detrimento do cuidado com a criança. E quais são as consequências da alienação parental para a criança? As consequências, assim, varia muito de caso a caso, mas se a gente fosse generalizar, as consequências mais imediatas, mais cotidianas, muitas vezes é um aumento de uma dependência daquele que está promovendo a alienação, uma dependência da criança, afetiva, emocional. Às vezes tem reações comumente na escola, né? Problemas de atenção, de rendimento, de agressividade, de relacionamento.
mas o principal seria a consequência a longo prazo. Assim. Isso que eu queria saber, né? Se essas consequências, assim, a criança pode levar para o resto da vida, pode ser tão grave assim, que ela pode carregar isso. Se a gente consegue pensar que a expectativa que qualquer pessoa, né, uma criança, tem em relação ao que é pai e o que é mãe, o amor que ela espera receber e espera poder dar, né, na sua vida, quando isso acontece, o afastamento de uma dessas pessoas em função da construção de uma ficção, né, que a pessoa depois descobre isso, ela às vezes sofre por um tempo perdido, né, por uma coisa que não pôde ser vivida. Isso está demonstrado assim, num documentário que circulou muito, que se chama A Morte Inventada. Tem o depoimento de várias pessoas que passaram por esse problema, agora são adultas e falam um pouquinho de como foi deixar de viver algumas coisas assim. Isso deixa uma marca. Não que isso vai fazer da vida da pessoa um sofrimento dali em diante, mas deixa de ser uma marca que precisa ser reelaborada, né? Ok, professor, vamos ver agora quais são as medidas judiciais que podem ser tomadas pela família e como se portar diante dessa situação. Vamos saber se a lei prevê alguma punição para os pais que praticam a alienação parental. Divorciado, o Arlen tem um filho de 6 anos. Há alguns meses começou a perceber uma mudança de atitude no menino. A criança não queria mais frequentar a casa do pai. Foi aí que o Arlen descobriu que a ex-mulher estava praticando alienação parental. Falava para ele não vir aqui, que aqui ninguém gostava dele, que a família de lá que é a família dele. Sempre tirando... Porque ele tinha vontade de vir aqui, mas por causa disso ele não vinha. Fui no Conselho Tutelar pedir uma orientação. E eles falaram que ia averiguar direitinho e que iriam até a residência dela e chamar ela para uma conversa. E ia colocar o psicólogo do Conselho Tutelar a serviço para poder não só conversar com ele, mas orientar ela também sobre a situação. Quando a alienação parental é percebida pelo pai ou mãe que sofre as acusações do outro genitor ou familiar, procurar a justiça pode ser uma solução. A advogada Zamira de Assis explica como pode ser comprovado judicialmente que isto está acontecendo. A maioria dos juízos, né, dos fóruns, eles trabalham em conjunto com uma equipe multidisciplinar. O que é essa equipe multidisciplinar? São profissionais da área da assistência social, da área da psicologia, que auxiliam o juiz fazendo entrevistas, visitas às famílias que têm esse problema. Aquele que pratica o ato de alienação parental, ele está sujeito a medidas que vão de uma advertência até a suspensão do poder familiar. Então são, vamos dizer assim, penalidades gradativas de acordo com o caso. Porque no primeiro momento, o ideal é que se apazigue a situação, que pare, né, o ato de alienação, que o alienador se conscientize dessa prejudicialidade. Se isso não for o bastante, ou se perceber que é necessário uma medida mais invasiva, o alienador pode até perder, ter suspenso, não perder, mas ter suspenso o poder parental, o poder familiar. O ideal é que a separação do casal não surta nenhum reflexo, principalmente reflexo negativo na vida dos filhos. Mas é algo com que a nossa sociedade está aprendendo a lidar ainda, que é o desfazimento da relação do casal, né? Preservando a integridade psicológica e o afeto e a relação dos filhos com os seus pais. Quando o diálogo não é possível, ou ainda as ações judiciais se prolongam, a criança é a principal prejudicada. Isso está mexendo com o psicológico dele, né? E até então eu posso ficar chateado de tudo, mas eu já sou grande, eu já sei, né, segurar a onda. Ele não, ele é uma criança que já na própria escola, ele já tem grande dificuldade quanto a isso. Professor, a alienação parental acontece só quando os pais estão separados ou pode acontecer enquanto eles estão casados ainda? Pois é, o fenômeno da alienação, ele pode acontecer independente de haver separação ou não, né?
Não é incomum nas famílias haver aquelas rixas familiares, né? Se fala de uma família e de outra. Então existe, mas como campo de estudo e fenômeno mais pesquisado, ele diz respeito mais aos casais separados. Mas pode acontecer também em casais famílias que não se separaram ainda. Né? Existe uma maneira da gente perceber se a criança está sendo vítima ou não da alienação parental? Então, a criança que começa a se recusar a estar com aquele pai ou mãe com quem não convive, começa a ter medo, começa a ser agressivo, isso pode ser indício de que está havendo ali alguma coisa que poderia ser chamada de alienação parental. Mas não significa que é isso, porque pode existir diversos outros fatores, eles precisam ser bem estudados. Mas esse tipo de comportamento de recusa, medo, agressividade, normalmente são pequenos indícios já de alguma coisa que está acontecendo ali na relação com aquele pai ou mãe. Né? E essa criança acaba precisando de algum tipo de auxílio? Ajuda psicológica? Em alguns casos, às vezes, isso se resolve por outras vias, por diversas formas de acontecimentos familiares, inclusive, ou jurídicos, e aí aquele relacionamento é restabelecido. Mas existem casos onde a criança seria indicado ela poder ser encaminhada a um atendimento psicoterapêutico, psicanalítico, em função de que já tem efeitos ali, que o restabelecimento da relação com aquele genitor que foi alienado já ficou muito difícil. Então, um atendimento psicológico pode ajudar. E as pessoas de fora, tem alguma maneira delas intervirem? Não sei se elas observam que aquela família ali está sofrendo, né, a alienação parental, tem jeito de interferir? Se tem, de qual maneira? Eu imagino que numa situação em que as pessoas mais próximas de quem está sofrendo ou provocando esse tipo de fenômeno, né, percebam isso, elas podem tentar sensibilizar essa pessoa, né, mostrar, recuperar o lugar do filho como um laço do que foi o amor do casal, né. Às vezes isso funciona, né, principalmente com as pessoas mais próximas, mas nem sempre. Agora, a tentativa sempre é válida. Né? Claro, professor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Ok, obrigado. Bom? Agradeço você que nos acompanhou. Continue ligado na nossa programação e entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Até semana que vem.